A igreja em Jerusalém era uma igreja, conforme já vimos, que aprendia. Era uma igreja onde os crentes praticavam a comunhão, onde os crentes viviam em constante oração, onde os crentes temiam a Deus com profunda reverência. Então esta é a igreja de Jerusalém, a que nós costumamos chamar de igreja primitiva. Esta igreja era uma igreja que tinha disposição para aprender. Mas não era aprender qualquer coisa, porque a igreja pós-moderna, como tem sido chamada por muitos, tem aprendido muita coisa. Mas se a gente for peneirar o que é o verdadeiro evangelho, parece que não fica nada. Porque nós temos visto, a partir da conduta de vida de muitos crentes, que a igreja está aprendendo muita coisa, mas pouquíssima delas é evangelho de Jesus. Porque nós aprendemos que evangelho muda. Muda ou não muda? Muda ou não muda? Nós aprendemos que o evangelho transforma. Transforma ou não transforma? Nós aprendemos que o evangelho muda o jeito de pensar, sim ou não? De falar, de proceder, de tratar. O evangelho muda tudo isso. Mudou a vida de um dos maiores perseguidores da igreja daquele tempo, Saulo de Tarso. Fez dele um defensor ferrenho do evangelho, aquilo que a teologia bíblica vai chamar de apologeta. Não vimos da igreja primitiva até o nosso tempo um apologeta tão preciso e precioso quanto o apóstolo Paulo. Mas antes de ser essa referência apologética, isto é, que defendia aquilo que cria com unhas e dentes, foi um grande perseguidor dos crentes, um assassino dos crentes, um homem que maltratava os crentes sem nenhum tipo de dó ou piedade. Mas quando o evangelho de Jesus foi pregado para ele pelo próprio Jesus, ele não conseguiu mais ser o mesmo homem. Então, meus queridos irmãos, nós sabemos e temos visto pela Bíblia e pelo testemunho de alguns irmãos que o evangelho de nosso Senhor transforma verdadeiramente a vida do homem. E a igreja em Jerusalém, no primeiro século, era aquela igreja que estava engajada, envolvida no aprendizado da doutrina dos apóstolos. Um dos maiores desafios do pastoreio hoje, queridos irmãos, é a gente ensinar a palavra de Deus. E os irmãos, na sua grande maioria, perseverar naquilo que tem sido ensinado nos púlpitos sérios, nos púlpitos comprometidos com a doutrina bíblica, ou aquilo que também é chamado de sã doutrina. O apóstolo Paulo muito gostava de usar esse termo, sã doutrina. Se ele está falando de sã doutrina, é porque existe a doutrina que não é sã. Então, nós temos esse desafio pastoral, que é de ensinar a sã doutrina no altar. E quando os irmãos chegam em casa, muitos acabam flertando na internet com a não sã doutrina. E sabe qual é o problema disso, irmãos? É que a igreja ela começa a falar várias línguas. É que a igreja começa a adquirir várias visões. É que quando o pastoreio de fato é aplicado na igreja, logo alguém diz, eu não concordo com isso. Outro alguém diz, eu não concordo com aquilo. Mas outro alguém diz assim, mas fulano de tal que eu ouço na internet não fala desse jeito. Mas a igreja de Jerusalém,
ela aprendia a doutrina dos apóstolos. E por aprender a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina que Jesus ensinou aos seus apóstolos, eles praticavam a doutrina e, por tabela, eles praticavam a comunhão, que fazia parte da doutrina. Eles praticavam a oração, que também fazia parte da doutrina. Eles temiam com profundidade a Deus e lhe reverenciava. Os irmãos tiveram dificuldades de dar glória a Deus na última ministração, ou da ministração passada, porque nós falamos da reverência na igreja. E eu fiquei aqui na insistência que alguém desse como nada um glorinha, porque não foi possível dar um glória. E aí depois teve um companheiro meu aqui que disse assim: mas pastor, o bambu gemendo no lombo daquele jeito, como é que vai dar glória a Deus? Pois bem, queridos irmãos, mas aprendemos sobre a reverência, sobre a importância de valorizar o ambiente de culto, o espaço de culto, né? De compreender que isso aqui é a casa de Deus, ou a casa de oração, ou um lugar sagrado, ou um lugar que a gente vem ruim para sair bom, vem pior para sair melhor. Isso aqui é a casa de oração, e aqui é um lugar que nós precisamos reverenciar, porque aqui a presença de Deus está quando está 2 ou 3 crentes reunidos no nome do nosso Senhor. Então, havia naquela igreja, queridos, isso aqui, havia a disposição de aprender, havia a disposição de praticar a comunhão, a persistência, a perseverança na oração, havia a reverência. E quando alguém tentou se comportar de forma irreverente, o que foi que vimos em Atos capítulo 5? Quando Ananias e Safira tentaram se comportar de forma irreverente, caíram e morreram, porque tentaram usar a sua irreverência para mentir aos homens de Deus. Mas aconteceu aquele juízo imediato para que a reverência, isto é, o temor, fosse restaurado no coração daqueles que estavam pensando em não se comportar reverentemente ali diante daqueles que estavam fazendo com seriedade a obra de Deus. Os irmãos lembram que estava aqui, ou quem conseguiu ouvir a mensagem pela internet, que eu compartilhei para os demais irmãos, que uma pergunta eu fiz aqui: será que vai precisar Deus matar a gente para restaurar o temor na igreja? Será que vai precisar pessoas caírem e expirar para que o temor, a reverência seja restaurada? Pois nós tratamos a respeito disso aqui quando falamos na última ministração sobre as características da igreja de Jerusalém. Então, queridos irmãos, cada uma dessas partes que nós temos enfatizado mostra para nós as características da igreja primitiva. Era uma igreja composta por crentes que aprendiam. Era uma igreja composta por uma igreja ou crentes que aprendiam não qualquer coisa, mas aprendiam a doutrina dos apóstolos. Meus queridos, eu queria que você dobrasse a sua atenção agora. Quantos têm uma Bíblia? Levante sua Bíblia aí, por favor. Muito bem. Talvez, eu não estou dizendo categoricamente, obrigado. Eu não estou dizendo categoricamente. Eu estou colocando aqui uma condição. Talvez, gerando uma dúvida. Talvez você não ame tanto a sua Bíblia como você deveria amar. Mas vai chegar um tempo, índio, e nós estávamos conversando isso lá em casa, que muitas pessoas que hoje não amam a sua Bíblia vai querer amar, mas talvez poderá ser tarde demais, porque a Bíblia não cabe no mundo de hoje mais. A Bíblia não cabe mais nessa sociedade famigerada pelo pecado e pela imoralidade. E o sistema tem trabalhado para banir,
para varrer este livro, ou se não conseguir varrer, mas varrer de dentro dele algumas coisas que são tidas como agressivas a uma cultura distante de Deus. Pastor, onde que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, queridos irmãos, que é tempo da igreja amar a doutrina de Deus. É tempo da igreja internalizar na sua alma, na sua mente, no seu espírito, nas suas células, a doutrina da palavra de Deus. Porque o mundo jaz no maligno e tem deturpado a doutrina de Deus para que a palavra do Senhor não gere na sociedade o impacto transformador para o qual propósito ela foi entregue de Deus aos homens. Eu estava assistindo um debate, queridos, compartilhei também com o índio o debate, um pastor conservador com um ativista homoafetivo, e o pastor defendendo a sã doutrina bíblica, e o homoafetivo defendendo a teologia inclusiva. A teologia inclusiva que na visão deles diz que você pode, isto é, o indivíduo que tem inclinação à prática homoafetiva, amar uma pessoa do mesmo sexo na intenção da intimidade sexual. E desde que esta pessoa desfrute do amor com aquele indivíduo, sem praticar a promiscuidade, isto é, a traição, que este amor Deus aprova. Que Deus não se interfere, porque todo amor é duradouro. E citou ainda o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que todas as coisas cessam, menos o amor. Isso não é sã doutrina. Isso é doutrina deturpada. Isso, queridos irmãos, são ideologias inspiradas pelo diabo para enganar as pessoas e aqueles que vivem em práticas que contrariam a palavra de Deus, tenham a sua consciência tranquilizada e continuem nos seus erros, nas suas práticas erradas, na intenção ou na imaginação que não sofrerão nenhum dano ou consequência. Mas o que é que eu gosto da igreja de Jerusalém? É que a igreja de Jerusalém perseverava na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era a doutrina de quem? De Jesus. Eles aprenderam de quem? De Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios um texto corretivo a respeito da Eucaristia, da celebração da ceia do Senhor, ele disse assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, meus queridos irmãos, os apóstolos estavam transmitindo o que eles receberam do Senhor. Eles estavam ensinando o que eles aprenderam de Jesus. Por isso que eu sou apaixonado pela igreja de Jerusalém, porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Era o coração e a alma, está escrito, de todos eles. Não existia, queridos irmãos, essas controvérsias. Mas segundo o meu entendimento é assim. Queridos, estamos em um culto doutrinário e eu aproveito para deixar uma deixa bem deixada para os irmãos. Nunca pense que a interpretação bíblica é o que você acha. Nunca pense isso. O que você acha do texto bíblico que Deus entregou aos sodomitas, às suas paixões infames? Aí alguém diz, bom, segundo o meu entendimento, segundo o que eu acho, esqueça isso. Esqueça esse negócio de segundo eu acho.
Esqueça esse negócio de segundo o meu entendimento. Não é segundo o seu entendimento, é segundo a palavra de Deus, é segundo o que está escrito, é segundo uma exegese bíblica, é segundo uma hermenêutica bíblica, é segundo o que o Espírito de Deus nos leva a entender sem ferir nenhum princípio, porque se for segundo o seu e o meu entendimento, pode acontecer que eu tenha entendido errado e você também. E quem entende errado e ensina errado. Os irmãos concordam com isso? Então, meus queridos irmãos, gosto muito da expressão que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, a igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, nós vimos aqui, queridos irmãos, através das partes que nós já estudamos, que nós já meditamos, que esta igreja era uma igreja composta por crentes que aprendiam a doutrina dos apóstolos, que viviam em profunda comunhão, que oravam constantemente e tinham profunda reverência a Deus. Uma igreja, queridos, com todas estas qualidades internas, está pronta para viver outro estágio que o Espírito Santo tanto almeja levá-la. E talvez você possa perguntar, pastor, qual é esse estágio que o Espírito Santo tanto almeja levar a igreja? Pois bem, é aqui que entra, ou que está, a quinta característica da igreja primitiva. E para os irmãos que estão anotando, a quinta característica da igreja primitiva é que a igreja primitiva era uma igreja que Deus usava para fazer maravilhas externas. Era uma igreja, a igreja primitiva, era uma igreja que Deus usava para fazer maravilhas externas, isto é, do lado de fora. Essa era a igreja primitiva, esta era a igreja em Jerusalém. Agora, queridos, eu convido a sua atenção e veja que as maravilhas e sinais que Deus operou fora da igreja, por meio dessa igreja, só vieram depois das maravilhas operadas dentro da igreja. Repetindo para os irmãos, as maravilhas que Deus operou fora da igreja, por meio da igreja, só vieram depois das maravilhas operadas dentro da igreja. Vou trocar em miúdos. Antes de Deus operar todas essas maravilhas fora da igreja, através dela, Deus operou todas as maravilhas dentro dela. Vou esmiuçar ainda mais. Lembra do dia que você entrou na igreja? Alguns talvez entrou aqui beberrão, mentiroso, trapaceira, enfim, várias coisas ruins, idólatra, feiticeiro, polígamo, sei lá. Alguns entraram aqui com uma vida totalmente destroçada, com a sua moral totalmente destruída. Mas o que acontece? Você entrou, levantou a mão, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje talvez você é um professor de escola dominical, uma professora, um dirigente de congregação, um líder de departamento. Você exerce alguma função na casa de Deus, talvez você prega a palavra, enfim, você esteja envolvido em alguma atividade, você sobe no altar, você fala, você canta, você ora. Mas vale lembrar que até que você viesse a chegar a essa fase, esse estágio que você está, antes de tudo isso, Jesus trabalhou em você. Jesus te capacitou. Jesus tirou a timidez, tirou a vergonha. Aí você ficou sem vergonha. Isso é, uma pessoa que não tem vergonha de falar em público, de cantar em público, etc e tal.
Então você perdeu a vergonha e você hoje é útil na casa de Deus. Você prega aqui dentro da igreja, você prega lá fora, você canta aqui, você canta lá. Enfim, você é uma pessoa pronta para servir a Deus lá fora, em qualquer lugar que Deus quiser que você vá. Mas para que você tivesse nessa condição, o que foi que aconteceu? Primeiro Deus trabalhou em você. Eu, por exemplo, eu era um indivíduo extremamente tímido. Onde eu estava no meio dos irmãos, ninguém ouvia a minha voz, porque eu tinha vergonha de falar, eu tinha vergonha de errar, porque a gente que fala erra, e eu tinha vergonha de tudo isso, e era muito tímido, e quando em algum momento na igreja eu tinha a oportunidade, suava a mão, tremia a perna, a barriga ficava fria, era uma série de coisas. Mas o que foi que Deus fez? Deus foi me capacitando, isto é, Ele foi trabalhando em mim, Ele foi me dando os seus dons, Ele me muniu do dom da palavra, me ajudou a aperfeiçoar a oratória, me deu direções para aperfeiçoamento, é aquela parte que o homem pode fazer, porque tem a parte que o homem pode fazer que Deus não vai fazer. Aí Deus fez a parte que coube a Ele fazer, aí depois que eu e você ficamos prontos, aí agora é a segunda etapa, que essa é a etapa que o Espírito Santo gosta muito de fazer, que é justamente o que Ele fez na igreja primitiva. A igreja primitiva, ao passar daquelas etapas, que eram etapas internas, qual era, pastor? Eles aprendiam a doutrina dos apóstolos internamente, eles praticavam a comunhão internamente, eles oravam constantemente internamente, eles praticavam a profunda reverência e temor a Deus nos cultos internamente. Só que chegou um momento, queridos, que o Espírito Santo diz: agora é hora de fazer a diferença externamente, isto é, lá fora. Agora é hora da igreja fazer a diferença fora das paredes da sinagoga, fora das paredes das casas onde eles se reuniam, fora do templo de Jerusalém, enquanto tinha templo, porque foi destruído pouco depois, ok? Salvo engano, no ano 70 depois de Cristo. Então, aconteceu que Deus começou a levar a igreja de Jerusalém para fazer a diferença lá fora. Isto é, Deus começou a usar a igreja lá fora. E esse é o propósito pelo qual Deus nos capacita. Deus capacitou a igreja primitiva para que ela fosse usada pelo próprio Deus para fazer as maravilhas lá fora. Então, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, Deus vai aperfeiçoar a sua vida, Deus vai capacitar você, Deus vai manifestar os seus sinais na sua vida, tudo internamente. E tudo isso é o que, pastor? É um preparo para que Ele possa realizar mais maravilhas através da sua vida, só que agora lá fora. Para os pecadores que estão lá fora, para os homens que estão perdidos lá fora, para aqueles que estão vítimas da cegueira espiritual, agora que a igreja está pronta, capacitada, agora é hora do Espírito Santo fazer o quê? Levá-la além das fronteiras da casa, da igreja, da congregação, do templo e por aí vai. Então, a igreja primitiva era uma igreja que Deus usava para fazer maravilhas do lado de fora. E nós temos, queridos, vários exemplos de quando isso começou. Primeiro, em Atos capítulo 1, a igreja estava atendendo uma ordem de Jesus. Fiquem em Jerusalém, Lucas 24, 49. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 1, eles estavam lá. Até no versículo 8, Jesus estava dando as últimas instruções antes de voltar ao céu. Depois, Jesus é assunto aos céus, ainda ali no início do capítulo 1 de Atos, e eles atenderam a ordem, ficaram em Jerusalém, perseveraram. Em Atos capítulo 2, eles ainda estão obedecendo a ordem de Jesus. Mas como era que ele estava obedecendo, pastor?
orando, esperando o cumprimento da promessa. Ok, quando o Espírito Santo veio, como Jesus havia dito, sobre os seus discípulos, seus apóstolos, e um grupo de quase 120 crentes que ali estavam, capacitando mais, revestido mais de poder, aí agora chegou a hora de quê, pastor? Chegou a hora da igreja ser usada por Deus do lado de fora, para alcançar os que estavam além das fronteiras, dos muros de Jerusalém, das culturas externas a Jerusalém. Aí Deus começa a fazer por intermédio da igreja maravilhas. Atos capítulo 3, o que foi que aconteceu? O paralítico foi curado na porta do templo. Atos capítulo 4, versículo 31, o que foi que aconteceu? O lugar onde a igreja orou tremeu. É Deus fazendo na vida da igreja. Atos capítulo 5, versículo 12 e 15, muitos sinais e prodígios foram realizados. Em Atos 8, 6, Filipe realiza sinais e maravilhas em Samaria. Já começou a sair dos portões de Jerusalém. Em Atos capítulo 9, o Espírito Santo olha assim, diz assim: eu vou fazer o evangelho um pouco mais longe. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus se revelou para o grande perseguidor da igreja, que era Saulo, e converte Saulo ao cristianismo, e ainda realizou uma cura, porque a Bíblia diz que Saulo, quando caiu, ficou cego. Então, o Senhor Jesus converteu Saulo e ainda realizou uma cura na vida dele. Em Atos capítulo 12, Pedro foi libertado milagrosamente da prisão. Em Atos capítulo 16, versículo 25, Paulo e Silas orou e Deus abriu as portas da prisão, soltou as algemas e o carcereiro se converteu a Jesus. Já em Atos 19, 11, pelas mãos de Paulo, Deus fazia muitas maravilhas e muitos milagres. E em Atos capítulo 28, versículo 8 e 9, Deus curou enfermos que estavam na ilha de Malta por intermédio do apóstolo Paulo. O que foi que aconteceu, ou que era, que estava acontecendo aqui, queridos, na igreja de Jerusalém? A igreja em Jerusalém estava sendo usada por Deus poderosamente de forma externa. Eu gostaria, queridos, de fazer aqui uma observação. Deus nunca vai capacitar alguém para que esse alguém fique atuando apenas internamente. Deus não vai lhe batizar com o Espírito Santo para você ficar apenas dentro da igreja, disputando quem fala mais língua estranha. Deus não vai te dar dom de profecia, dom de operação de maravilhas, para você ficar apenas dentro da igreja, ostentando uma bagagem ou arcabouço espiritual. Ele não vai fazer isso. Deus vai nos capacitar para nos usar a fim de alcançar aqueles que estão fora e trazê-lo para dentro do templo, pastor, não prioritariamente, para dentro do seu reino, para dentro da arca da salvação. É por isso que você foi batizado com o Espírito Santo. Cadê os irmãos batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão aí. Cadê os irmãos que falam línguas estranhas, quando oram, quando sentem a presença de Deus? Muito bem, você foi cheio do Espírito Santo, você foi cheia do Espírito Santo, para você servir na obra de Deus, para você ser uma bênção aqui dentro, mas você ser uma bênção lá fora também, para você ser usado aqui dentro, para edificar a fé dos irmãos, mas para você ser usado lá fora também, para alcançar almas, para ganhar os seus vizinhos para Jesus, para testemunhar na escola, na faculdade, no seu trabalho, onde você estiver. O Espírito Santo na sua vida, a capacitação de Deus na sua vida é para usar você aqui dentro, mas prioritariamente lá fora. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a operação de maravilhas e sinais feitos por Deus através da igreja, fora da igreja,
revela o transbordar desta igreja. Pastor, qual é a igreja que transborda? Qual é a igreja que transborda? Nós temos aqui, queridos, olha, um copo com água. Todo mundo está vendo o copo com água? Sim ou não? Esse copo está cheio? Sim ou não? Sim ou não? Está transbordando? O que é transbordar? Transbordar, irmãos, é transpor as bordas. Transbordar é transpor as bordas. Aqui está as bordas, estão as bordas do copo, aqui estão, ok? Mas esse copo ainda não está transbordando. Quando é que ele vai transbordar? Quando ele começar a derramar. O copo transborda quando ele começa a derramar. Uma igreja, queridos, cheia do Espírito Santo, capacitada pelo Espírito Santo, ela transborda quando ela começa a molhar as bordas e além das bordas também. Ou seja, queridos, é quando as pessoas, por intermédio dessa igreja, começam a vir ao Senhor Jesus. É quando esta igreja que está transbordando começa a influenciar as pessoas de fora. É quando as pessoas começam a sentir a curiosidade. Por que aquela igreja está lotada todos os cultos? É porque ela está transbordando. Eu acho que quando você olha, você ouve isso que eu estou falando e olha para as cadeiras e os bancos, parece que você não consegue conceber a ideia do transbordar, não é mesmo? Mas não se preocupe, é que nós ainda não estamos transbordando. Porque a igreja que transborda, ela molha as bordas. Porque transbordar é transpor as bordas, é molhar o que está do lado de fora. Este copo está molhado por dentro, mas ele não transbordou, não está molhado por fora. É isso, queridos irmãos, o transbordar. É quando o que está dentro está tão fluente que começa a sair, começa a molhar o que está ao seu arredor. A igreja de Jerusalém era uma igreja que transbordava. Depois que o Espírito Santo trabalhou nela, capacitou ela, revestiu ela, ela começou a transbordar. Aí o que foi que aconteceu, queridos irmãos? O diácono Filipe estava em Jerusalém, aí começou a transbordar em Jerusalém. E a molhação do transbordar de Filipe em Jerusalém, molhou aonde? Em Samaria. Quando a igreja está transbordando, queridos, aqui nesse centro, ela começa a molhar no Manuel Santana, ela começa a molhar ali no Alto da Boa Vista, ela começa a molhar ali no Parque dos Ipês, ela começa a molhar ali na Rua da Igreja, ela começa a molhar aqueles que estão à sua volta. O que é isso, pastor? É a igreja transbordando, é a igreja molhando as bordas, é a igreja encharcando o que está ao seu redor, é as pessoas dizendo: eu tenho que ir naquela igreja, eu tenho que ver o que está acontecendo lá, o que é que está tendo lá, por que aquela igreja está lotada, por que as pessoas, domingo está lá, terça está lá, quinta está lá, quarta-feira está lá, está todo mundo lá, porque a igreja está transbordando. A igreja de Jerusalém transbordava, irmãos. Você quer ver que transbordava? Eu quero aproveitar aqui para fazer uma correção. Tem gente que diz assim, presbítero Mateus: Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Vamos consertar isso a partir de hoje aqui nessa igreja? Vamos lá? Sim ou não? Deus quer qualidade, sim, e quantidade também. Porque se Deus não quisesse quantidade, Ele não diria: ide por todo mundo pregar o evangelho. Tá? Como é que Deus não quer quantidade? Se a Bíblia diz: porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa. Isso é o quê? Quantidade. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Isso é o quê? Quantidade. Na parábola, queridos irmãos, que nós pregamos um dia desse aqui,
No domingo de missões, Jesus contou uma parábola. E ele disse assim: chamamos os nobres e eles não vieram. Claro, estou parafraseando o texto. Faça o seguinte: chame os aleijados, chame os coxos, vão até os becos, as vielas, os valados e tragam, convidem todos. Olha como é que a palavra diz: para que a minha casa se encha. Deus quer quantidade, sim. A parábola que Jesus contou, o Senhor da festa, que era a parábola da grande ceia, representava Deus. Ok? Representava Deus. O moço que foi convidar as pessoas representa a igreja. E os convidados representam o desejo de Deus de que haja quantidade, de que o seu povo cresça, de que o seu povo se multiplique, de que a casa de oração se encha, de que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então, Deus não quer quantidade. Certo ou errado? Errado. Deus quer qualidade? Sim, mas Ele também quer quantidade. Deus quer quantidade e qualidade. Tá bom? Então vamos aprender isso e vamos mudar os vícios, os jargões viciosos que são errados. Porque esses jargões aí servem para quê? Para alimentar a minha e a tua preguiça espiritual. Não vamos evangelizar não, porque Deus quer qualidade. Não vamos nos preocupar, irmã Lédia, de vir aqui e dar uma boa aula para atrair os próximos alunos para a nossa escola bíblica, não, porque Deus não está olhando para número, Deus está olhando para qualidade. De jeito nenhum, irmão. Sabe o que é que Deus quer na Missão Bahia? E em todas as outras igrejas sérias dessa cidade? Deus quer os bancos tudo lotado. Deus quer as cadeiras tudo lotadas. Deus quer a casa do Senhor cheia, a casa de oração cheia. Deus quer, queridos irmãos, que os templos precisam estar ampliando cada vez mais. Por quê? Porque não está cabendo o povo. É isso que Deus quer. A igreja de Jerusalém, vamos ver. Vamos ver se a igreja de Jerusalém de fato transbordava. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Espírito Santo desce, capacita os seus servos, reveste de poder. O primeiro pregador, depois da efusão do Espírito. Qual o nome dele? Pedro. Pregou um sermão longo. Quando terminou de pregar, houve conversões? Houve? Alguém aceitou Jesus? Sim ou não? Quantos? Quantos? Tem gente falando errado e tem gente falando certo. Quantos? Fala mais alto aí. Quantos? Ah, eu gostei. Quase 3.000. Quase. Quase 3.000 almas. Ok, queridos irmãos. Só que aí, o evangelho segue pregando. A palavra continua sendo pregada. Os apóstolos continuam pregando. Aí a Bíblia diz que Deus começou a aumentar ainda mais. Bom, a primeira contagem de quase 3.000 a gente tem no livro de Atos. A segunda contagem, me ajude, índio, se você lembrar, porque eu estou esquecido agora. Eu não me lembro se foi 5 ou foi 8.000, quase 5 ou quase 8 almas que se renderam depois da primeira colheita de quase 3.000. Não sei, Damares, se pode me ajudar aí, algum irmão, que agora fugiu da mente o número, se foi quase 5.000 ou quase 8.000, não me recordo. Mas o fato é que nós temos duas contagens. A primeira quase 3.000. A segunda eu estou entre quase 5 ou quase 8.000. Mas e a terceira? A terceira, o texto do livro de Atos já diz assim, ó: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja o número daqueles que se haviam de salvar. O que é isso, pastor? É quantidade. É a igreja que está transbordando e está aumentando o número dos salvos. É a igreja que está transbordando e está aumentando o número daqueles que se haviam de salvar. É o resultado do transbordar da igreja que produz crescimento nela. Glória a Deus. Então, queridos irmãos, a igreja que está pregando e ganhando muitas almas, ela está transbordando. Vamos repetir?
você só vai repetir a palavra transbordando, para ficar bonito. Então, a igreja que está pregando e ganhando muitas almas está... Mais uma vez, a igreja que está pregando e ganhando muitas almas está... A igreja que está sendo usada por Deus em curas e milagres está... A igreja que está atraindo todos os olhares, porque Deus a está usando, está... A igreja aprendia entre eles, praticavam a comunhão entre eles, orava entre eles, temiam a Deus com reverência profunda entre eles. Essa igreja estava transbordando. Quando a igreja vive essa primeira fase, a segunda fase é a fase do transbordar. Queridos, eu gostaria que a partir de hoje você se sensibilizasse e você colocasse na sua cabeça uma coisa: você não é membro de uma igreja que está transbordando. Eu queria que você saísse daqui hoje com essa. Se você não conseguir segurar nada, segure pelo menos essa responsabilidade. Chegue em casa, reflita, e não omita a verdade para você mesmo e diga: eu congrego numa igreja que não está transbordando. Viu, irmãos? Agora, depois que você refletir, faça para você mesmo a seguinte pergunta: será que é culpa minha? Claro, eu poderia pegar um pouco pesado hoje, mas vamos descansar o couro da semana passada. Vamos descansar o couro hoje. Não vamos pegar tão pesado hoje. Mas eu poderia dizer algumas razões pelas quais nós não estamos transbordando. Bom, me dá uma gastura não dizer, pelo menos uma. Mas uma das razões pelas quais nós não estamos transbordando, tira-se pela nossa campanha de manhã cedo aqui. Hoje, irmã Damares e a irmã Tânia Ferraz. Como é que transborda, irmãos? Como é que transborda? Mas eu prometi que hoje nós vamos descansar o couro da semana passada. Então, queridos, a igreja precisa transbordar. A igreja que aprende, transborda. A igreja que pratica a comunhão, transborda. A igreja que ora, transborda. A igreja que teme a Deus com profunda reverência, transborda. Essas são as qualidades de uma igreja que transborda. A igreja que vai sacudir os alicerces do inimigo precisa ter sido sacudida pelas doutrinas de Deus entre si. Ou seja, queridos irmãos, eu preciso essa noite ouvir essas doutrinas bíblicas e o meu coração precisa chacoalhar, tremer dentro do meu peito. Eu preciso ser tocado pela doutrina aqui. E o resultado desse toque, desse chacoalhão do Espírito, nós veremos nos próximos cultos, nos próximos evangelismos, nos próximos cultos de missões, nas próximas campanhas de oração. Mas se eu ouço a doutrina de Deus e o meu coração não treme, se eu ouço as doutrinas de Deus e eu não sinto o Espírito Santo me chacoalhando para me acordar da minha indolência, infelizmente, queridos irmãos, infelizmente, não vou me identificar com a igreja de Jerusalém, não vou ser um crente avivado, não vou ser um crente cheio do Espírito Santo, não vou ser um crente disposto, não vou ser um crente transbordando, não serei. Portanto, queridos irmãos, a igreja que Deus vai usar lá fora
para integrar novos crentes ao reino, precisa saber viver em comunhão aqui dentro. Meus irmãos, não precisa você me responder, é só para refletir. Você socializa com todos os crentes da igreja que você congrega? Não precisa responder, é só para refletir. Ou você trata alguns irmãos da igreja como que se fosse leproso? Não, Charles, não quero muita aproximação. Logo, Charles é um leproso. Sim, irmãos, tem irmãos que são difíceis, sim, claro que tem. Claro. Mas você quer me dizer que você é fácil, é? Você é fácil para quem gosta de você, independente de qualquer coisa. Então, assim, meus queridos irmãos, nós precisamos socializar uns com os outros. Pastor, como é que eu corrijo isso? A partir de hoje, irmãos, passa a cumprimentar mais com a paz do Senhor aqueles irmãos que você não tem o hábito de cumprimentar. Terminar o culto, não acha logo a porta de saída e ganha o mundo, não. Chega ali, ô meu irmão, paz do Senhor, eu dificilmente falo com o Senhor. Chega ali, ó, ô meu amado, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Seu terno está sujo aí, que você encostou na parede. E você vai socializando, queridos. Daqui a pouco o irmão começa a perceber que ele não é um leproso, porque você agora está socializando com ele, está se aproximando dele, está cumprimentando ele. Daqui a pouco você está até na casa do irmão tomando café da manhã com ele, almoçando meio-dia com ele. Então, meus queridos irmãos, a igreja que Deus vai usar para fazer maravilhas lá fora, para operar sinais lá fora, precisa desfrutar de comunhão aqui dentro. Porque uma igreja onde os crentes eles são individualistas, eles não socializam, eles não se confraternizam, eles não manifestam afeto um pelo outro, o que vai acontecer? Uma pessoa vem, aceita Jesus, entra aqui e simplesmente vai ficar perdida dentro de casa, se sentindo estranha. É nessa, queridos irmãos, que enquanto tem uma igreja que não socializa, enquanto tem uma igreja que trata as pessoas com indiferença, tem outra ali que está na visão. Você já ouviu alguém dizer assim, a igreja Assembleia de Deus ganha muita alma, índio, mas perde muita alma. Por quê? Por quê? Porque falta socialização. E eu estou usando o termo socialização porque eu estava conversando com a irmã Lédia, uma conversa muito boa a esse respeito, e nós falamos muito sobre isso. Falamos dentro do contexto de escola bíblica dominical que precisamos socializar. Mas aí eu trago para o nível geral, na igreja, nós precisamos disso. Porque quando isso acontecer aqui dentro, irmãos, automaticamente as pessoas lá fora vão dizer, rapaz, eu quero ir para aquela igreja, porque os crentes lá parece que é tudo parente, é tudo família. Porque lá não tem diferença de nenhum com o outro, não. Os crentes lá parece que é tudo do mesmo sangue, tudo... E é de fato tudo do mesmo sangue de Jesus. Às vezes não parece, mas tudo bem. Hoje não é dia de bater, hoje é dia de descansar o couro. Então, meus queridos irmãos, a igreja pela qual Deus fará maravilhas lá fora, precisa ser uma igreja fervorosa em oração aqui dentro. Meus queridos, a igreja não influencia as pessoas de fora apenas quando ela prega o evangelho, não, irmãos. Eu me lembro aqui que quando eu estava lá na Bahia, eu ia para a igreja ali por volta das 9, 10 horas da noite, e eu ficava orando lá até as tantas. E a igreja estava em construção, então o portão que eu coloquei não era ainda uma porta de vidro, era um portão, uma grade. Então, a gente estava lá dentro da igreja, e se as luzes tivessem algumas acesas, dava para as pessoas que passavam do lado de fora perceber que tinha alguém dentro. Ou então, quando eu estava no meu momento de clamor, orando alto, as pessoas podiam ouvir. E em várias vezes que eu estava em oração, lá dentro da igreja, irmãos, por várias vezes alguém bateu na grade. Aí eu levantei da oração e fui lá.
Era um jovem. E disse: ô pastor, eu tenho notado que o senhor tem vindo para cá todo dia orar esse horário. E eu sempre tive vontade de vir para orar, não sou crente não, mas sempre tive vontade de vir para orar com o senhor. Mas eu às vezes ficava com vergonha. Teve uma vez que eu quase vim, mas o negócio meio que amarrou minhas pernas e eu não consegui. Mas hoje eu consegui. O senhor deixa eu entrar para orar com o senhor? Eu disse: claro, abri o portão e disse: venha. E ele entrou, não era crente, orou comigo. Outra vez, orando lá dentro, queridos irmãos, sozinho, dentro do templo, um outro jovem, traficante de drogas. Pastor, eu notei que o senhor passa aqui, uns horários aqui, o senhor vem, e o senhor sai daí meia-noite, sai daí 2 horas da manhã, e eu estou ligado aqui, eu queria entrar também para ficar aí dentro aí, orando aí também. Eu não sou crente não, sou vida louca, mas eu estou notando o senhor aí, eu quero ficar aí também. Eu disse: venha. E os caras começaram a vir orar comigo, irmãos. Por quê? Por causa do testemunho, ou seja, aquela minha prática de oração continuada estava gerando o quê? Um transbordar. Gente estava do lado de fora reparando e querendo vir, e estavam vindo também orar. Ou seja, quando a igreja do Senhor, ela está orando a Deus, ela está praticando a oração, ela está sendo alvo desta maravilha de Deus, a partir da oração, ela transborda e atrai quem está do lado de fora, e quem está lá fora também quer vir. E nós estamos orando aqui. E eu quero muito que a gente comece a transbordar. Mas é aquela coisa, irmão, ó, enquanto o copo estiver assim, não transborda não. Enquanto estiver assim, aí é menos chance ainda de transbordar. Mas se estiver assim, qualquer gotinha que pingar, transborda. Eu estou orando para transbordar a Missão Bahia nessa cidade. Eu estou orando para a igreja de Deus, não só Missão Bahia, mas as demais igrejas sérias começarem a transbordar. Porque quando as igrejas dessa cidade começarem a transbordar, quem está pensando em suicidar vai desistir da ideia e vai querer viver. Quem está pensando em continuar vivendo na droga vai querer abandonar a droga e se render ao Senhor Jesus Cristo. Quem estiver vivendo uma vida conjugal fracassada vai querer viver uma vida conjugal restaurada. Quem estiver desanimado vai receber ânimo. Quem estiver caído vai se levantar. Quem tiver maldizente vai começar a bendizer o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a igreja pela qual Deus fará maravilhas lá fora precisa ser fervorosa em oração aqui dentro. A igreja que Deus vai usar para fazer pessoas lá de fora reverenciar sua santidade, precisa praticar a reverência aqui dentro. Primeiro Deus trabalha a igreja, para depois trabalhar através da igreja. Primeiro Deus quer trabalhar a gente, nós, nosso caráter, nossa persistência, nosso relacionamento com Deus, para depois Deus trabalhar lá fora, usando essa igreja que Ele primeiro trabalhou aqui dentro. Uma igreja que atrai para a comunhão é uma igreja que pratica a comunhão. Você quer que as pessoas tenham comunhão com Deus e simpatizem pela igreja? Vamos praticar a comunhão aqui dentro. Uma igreja que atrai para a palavra é uma igreja que ama aprender e praticar a palavra. Ô fulano, vamos lá num culto na minha igreja. Vamos lá, terça-feira, o pastor sempre leva uma palavra abençoada. Vamos lá. Ah, vamos. Interessante, eu gosto mesmo da Bíblia, eu só não tenho paciência para ler. Mas ouvir alguém pregar, vamos lá, eu vou. Aí quando o convidado do irmão Valmir vem, que chega aqui, que diz: ih, rapaz, o negócio aqui não é bom não, viu? Porque se o negócio aqui fosse bom, estava todo mundo aqui. Só vem uma vez, Valmir. Seu convidado só vem uma vez. Por quê, meus queridos irmãos? Porque uma igreja
que atrai para a palavra é uma igreja que ama aprender e praticar a palavra. Aí o convidado do Valmir vem, quando ele chega aqui, tem dificuldade de sentar, porque não tem espaço, irmão Charles. Não tem espaço, as cadeiras estão lotadas. Aí tem que o nosso porteiro, irmão João, abrir a outra porta e colocar a cadeira do lado de fora. Aí o convidado do irmão Valmir vai dizer: rapaz, pelo jeito, Valmir, para a gente conseguir sentar num lugarzinho privilegiado nessa igreja, nós temos que chegar cedinho, pois na próxima terça ou no próximo domingo, nós vamos chegar lá cedo, viu? Se a igreja é atraída pela palavra, as pessoas que estão de fora, nem que saiba por curiosidade, mas vai ser também atraída pela palavra. Que Deus nos ajude, né, irmãos? A título de informação, queridos, você sabe quanto custa para mim uma ministração de terça? A minha esposa sabe. Sabe quanto custa? O índio sabe, que ele convive lá com a gente. Sabe quanto custa, irmão? Um dia sentado, levantando só para sanitário, alimentação. É ou não é, índio? Custa um dia. Eu não venho aqui subir nesse altar para falar bobagem. Eu não subo nesse altar e pego este microfone de forma irresponsável. Quando eu estou preparando a palavra, eu me sinto um cozinheiro do bom. O que é que um bom cozinheiro faz, irmãos? Uma boa comida, porque cozinheiro faz comida, mas um bom cozinheiro faz uma comida boa. E sabe qual é o privilégio meu? É que eu como primeiro que vocês. E o bom é que eu testo a comida primeiro que vocês. E eu lambo os meus beiços e digo: se eu estou gostando, imagina a igreja de Jesus. Amém ou não amém? Então é responsabilidade com o altar. Responsabilidade em trazer o melhor de Deus para a igreja. Uma igreja que atrai pessoas para se relacionarem com Deus é uma igreja que persevera em oração e em relacionamento com Deus. Vamos lá orar com a gente, 5 horas da manhã. Está uma bênção, está uma maravilha. Aí agora o convidado do irmão Eleni. Aí o convidado do irmão Eleni vem, todo empolgado. Quando ele chega aqui, pastor Ednei, Damares, Tânia Ferraz e Eleni. Oxe, ele fez uma propaganda tão grande que eu digo: rapaz, eu vou. Quando chega aqui, 4 pessoas. Ele não vai vir no dia seguinte não, viu, Eleni? Seu convidado não vai vir. Porque uma igreja que atrai pessoas para se relacionarem com Deus é uma igreja que persevera em oração e em relacionamento com Deus. Primeiro eu me relaciono com Deus, eu vivo na prática da oração, eu desfruto da comunhão com Deus, e quando eu transbordar na vida de alguém, este alguém vai dizer: era tudo aquilo que você estava dizendo mesmo. Não perco uma. Para encerrar, uma igreja que atrai pessoas para temer a Deus é uma igreja que o teme e o reverencia. Eu encerro perguntando para você: você teme a Deus? Você o reverencia? Reverenciar, temer, traz consigo o sentido de respeitar, de tratar a santidade de Deus como santidade, de se curvar, de reverenciar, de reconhecer, de se dobrar diante dele. Você faz isso? Você sente a necessidade disso? A igreja primitiva era uma igreja que Deus usava para fazer maravilhas do lado de fora, porque provou das maravilhas